Fica mais claro, eventualmente, eu explicar da seguinte forma, principalmente para quem é cristão, para quem já foi cristão, acho que pode talvez entender melhor essa questão um pouco. Né? Não, para quem teve qualquer tipo de fé doutrinária, tá, em qualquer tipo de religião que você possa imaginar. Vamos lá. Nessa questão de filhos espirituais, ou mesmo na própria questão de consideração, são raciocínios bem parecidos. Talvez não tenha sido exatamente a mesma situação do que aconteceu, mas de maneiras bem parecidas. Então o que acontece? Eu posso acreditar numa coisa e duvidar. Eu questionar essa fé específica de alguma maneira. Então eu posso pensar assim, eu acredito que as pessoas tinham autoridade para fazer determinado tipo de cobrança, porque teriam um mínimo de obediência para isso, e a sabedoria confirmaria isso, né? Confirmaria que eles teriam esse mínimo de obediência. Tá. Eu tenho que acreditar nisso integralmente. Mas espera aí. Será que eu consigo... Será que eu consigo ter fé para acreditar nisso integralmente? Então aí que tá. Houve questionamento sobre a minha própria fé nisso. Então vamos pegar o exemplo do cristão. Ele pode pensar assim, tá, eu creio em Cristo. O cristão dizendo. Ele pensa assim, poxa, mas espera aí. Será que eu realmente acredito nisso mesmo? Aí ele de repente começa a pensar, só para dar um exemplo, né? Porque realmente quando você faz uma relação com uma divindade ou uma semidivindade, o raciocínio de muitas pessoas que têm fé vai ser mais ou menos semelhante. Fala assim, peraí, mas será que eu acredito mesmo? Se eventualmente acontecer uma situação difícil e específica, ou eventualmente até se a pessoa querer se colocar numa situação difícil e específica, para verificar se tem fé, ou talvez por outros motivos também, mas de repente para também verificar se a fé dela é tão verdadeira quanto ela imagina ser, mas ela tem que justamente esperar um teste específico, porque ela não tem certeza como ela reagiria. Isso pode ser confirmado ou não em relação ao qual é o nível de fé da pessoa. De repente, no final, ela não tinha tanta fé quanto ela imaginou, porque ela reagiu de uma maneira que ela não gostaria numa situação específica que ela imaginou. Ou que ela acabou agindo da maneira que ela esperava na situação específica, comprovando de alguma forma a sua fé. Né? Então, o raciocínio que eu fiz, talvez sem exatamente uma prova específica, porque talvez que era uma coisa muito doutrinária, muito teórica, não teria como eventualmente provar, eu não teria como imaginar uma situação para provar a situação, mas o questionamento foi o mesmo questionamento. Da mesma forma que uma pessoa não tem certeza que acredita em Cristo, diz que acredita em Cristo, mas ela própria, ela mesma não tem certeza se acredita, o questionamento que eu fiz em relação a eu acreditar que a sabedoria diz que as pessoas têm autoridade de obediência mínima, de autoridade para fazer a cobrança sobre os mandamentos porque teriam obediência mínima para isso, ou que elas teriam a própria autoridade e que a sabedoria diria a mesma coisa, eu questionei isso, eu questionei se eu tinha capacidade para acreditar nisso. Então, só para estabelecer um paralelo, um exemplo, uma comparação com uma situação que muitas pessoas vivem. E que eu, mesmo no cristianismo, eu também vivi. Então, quer dizer, caminhos que andam, vamos dizer, questionamentos e vivências que as pessoas vivem, né? Vivências que as pessoas têm, que são semelhantes. Foi isso que aconteceu em relação à questão aí de filhos espirituais. Eu não tinha certeza que... Aí tá, eu não tinha certeza que a minha fé era 100% em relação a essas questões, porque eu não sei se eu conseguiria ter uma fé 100% nisso, como eu não sei se eu conseguiria ter uma fé 100% em Cristo, só para dizer, só para fazer essa comparação. E como muitas outras pessoas não sabem se conseguem ter uma fé 100% em Cristo. Elas dizem que sim, mas muitas vezes dizem que acreditam muita coisa e daí internamente questionam dentro de si mesmas a própria fé que elas têm. Então, apenas para ficar esse complemento.